Salve, salve! Estamos aqui com o Lucas Toniaso, gestor do Polo de Desenvolvimento, da Polo de Desenvolvimento aqui do Rio Grande do Sul, da Confederação Brasileira de Rugby. E aí começamos essa entrevista conjunta, né? A parceria Portal do Rugby, Estação Rugby Clube, juntos aqui no Rio Grande do Sul, cobrindo Brasil e Portugal. Brasil e Paraguai, perdão, Brasil e Paraguai. Lucas, tá dando um pouquinho da questão do desenvolvimento. Primeiro, a partir dessa partida Brasil e Paraguai, como é que você vê a importância do Rio Grande do Sul receber um evento, mais um evento teste, né? Um evento oficial, jogo oficial da seleção brasileira, é um campeonato sul-americano. Como é que você enxerga essa realização desse evento aqui? Bom, posso? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar conversando com os dois grandes do rugby brasileiro, em termos de enciclopédia e informação. Mas vamos lá. O jogo de hoje, numa ótica bottom-up, né? A gente teve a oportunidade de trazer várias crianças durante a parte da manhã. Conseguimos montar todo um circo inflável ali para elas poderem se sentir dentro de um campo de rugby e atuar. E mais importante do que isso, foi ver eles dentro, né, do estádio, torcendo e vibrando por uma seleção brasileira. Isso é de uma importância e de um valor enorme para o desenvolvimento do rugby, porque gera a busca por conhecer mais o esporte, por entender mais esse esporte. O Farrapos, que é a equipe local, faz um trabalho de desenvolvimento muito bom. Um pouco também reflexo do suporte que o programa Polo vem dando no estado, né? Claro, ele se limita hoje a região serrana até a região metropolitana. A gente não consegue ainda abranger a parte de Santa Maria, que é mais centro-oeste do estado, e da mesma forma Pelotas e Rio Grande, que também tem núcleos de desenvolvimento, como também a região do Planalto, Passo Fundo, que tem o próprio Planalto, mas sempre que possível a gente dá um pulo nessas localidades para dar um suporte. Enfim, o programa Polo Rio Grande do Sul Desenvolvimento, a gente praticamente olha hoje a oportunidade de colocar o rugby dentro das escolas, a partir da formação de professores, para se ter um nível de multiplicação muito maior do que os clubes terem que ir para dentro das escolas e atuarem eles como formadores. Isso gera uma visibilidade e um fomento não só do esporte como do clube. E o clube que sabe utilizar essa primeira oportunidade acaba se dando muito bem. Por quê? Porque todo clube local tem um jornal local de um renome, tem uma rádio local de renome. Inclusive isso foi assunto do nosso workshop de ontem à noite, que era um workshop de captação de recursos com o Thiago, que é o diretor de marketing da CBRU, onde a gente colocava justamente esse ponto. Como fazer uso das oportunidades para viabilizar ainda mais o seu clube e a sua região. Então, trazendo de novo, o clube que consegue fazer um bom uso hoje da publicidade local e consegue encontrar nessa oportunidade um meio de medir e transferir essa informação para o seu potencial patrocinador ou investidor, esse clube acaba conseguindo rentabilizar e acaba dando uma determinada sustentabilidade ao clube, né? Mas o programa não se resume somente a isso, né? A escola e a gestão. A gente faz também todo um fomento dentro do próprio clube nas categorias de base. O Rio Grande do Sul hoje ele está muito especializado em M19 e iniciando alguma coisa em M16, né? Porque a faixa etária que a gente tinha era dos seus 16 anos aos 19 e essa faixa etária ela é muito distante nas suas extremidades, né? Um guri de 19 anos hoje pode colocar em risco um guri de 16, assim como um guri de 16 muito grande pode ter a oportunidade de jogar dentro do seu M19. Enfim, o programa está sendo muito bem aceito. A gente está com uma presença muito forte dentro dos clubes. Os clubes assimilam o que é passado, o que é questionado. O que vale frisar é que não é um programa de assistencialismo, né? É o que a gente bate muito forte, a gente ensina a pescar e a pessoa, o clube, a partir daquele momento começa a fazer a sua forma de sustento, né? Enfim, está sendo muito bom. Alguns clubes têm um reflexo muito positivo do que está sendo feito, das oportunidades que estão tendo com o programa. Muitas vezes se destaca muito mais aquele clube que está em início de desenvolvimento, porque ele é carente de tudo.
Os clubes que já têm uma determinada caminhada, tu começa a trabalhar mais na especificidade do que no âmbito geral. Então tu começa a atender de fato aquilo que eles acham que eles realmente precisam. Tá muito interessante, Vitor. O resultado está vindo. A gente teve um primeiro ano de um programa inicial que precisava de algumas definições, a gente precisava esclarecer alguns pontos, e isso aconteceu de uma forma muito bem, até porque o par de trabalho é o Maurício Miliano, o Mili, né? Pessoa genial, fantástica, consegue ter uma visão holística do rugby que nos gera várias linhas de pensamento e que a gente consegue atacar com muito afinco. E legal, Lucas, com relação a justamente o trabalho junto com a Federação Gaúcha, como que é essa relação, quais são os limites de atuação do polo, como ele faz para trabalhar junto com a Federação Gaúcha, e também sobre a Federação Gaúcha, hoje o Rio Grande do Sul é considerado por muitos até um modelo de federação para outras federações do Brasil, federações estaduais, porque conseguiu desenvolvimentos notáveis que ainda não foram alcançados em outras partes. Então, como o polo pode ajudar o Rio Grande do Sul a não apenas conseguir manter um quadro que conseguiu positivo, mas melhorar tudo isso, porque certamente tem coisas para melhorar, né? Correto. Falando um pouquinho de Federação Gaúcha, até porque já fiz parte dela, atuo em conjunto, né? Sou parceiro de muitos que estão ali dentro. Vou falar primeiro do desenvolvimento, tá? O desenvolvimento no Rio Grande do Sul sempre se deu por iniciativas de iniciação de categorias. Por exemplo, até 3 anos atrás nós não tínhamos M19, né? Não tínhamos, o nosso juvenil praticamente não existia, e a gente, por meio de critérios de participação de clubes em algumas divisões, a gente, né, obrigava, né, ou colocava como um pré-requisito que a participação seria mediante a constituição de uma determinada categoria. Num primeiro momento, quando tu faz isso, os clubes acabam tendo uma certa resistência por estarem acomodados. Isso não é ruim, isso é natural, isso acontece em todo e qualquer lugar. Tu te acomodar um pouco e tu ter que sair dali, ter que dar aquele primeiro passo e a partir dali se desenvolver. E a partir do momento que a gente fez isso, a demais criação das outras categorias, por exemplo, a M16 esse ano e o Festival Infantil, foram muito melhor aceitos e o nível de consciência dos clubes tem aumentado. Que a gente tem que atuar em conjunto, seja com um programa de nível, né, de chancela nacional, ou seja por uma iniciativa que a federação entenda que ela vai ser positiva a curto e médio prazo. Enfim, mudou, está mudando. E aí agora falando um pouquinho desse modelo que vocês dizem que a federação tem, eu acho que se dá. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul, nós que vivemos aqui, a gente tem essa questão da rivalidade saudável, de querer fazer sempre melhor um que o outro, e quando o objetivo é comum, a gente também é feliz em ter pessoas que não estão pensando somente no clube, mas pensando no todo. Pessoas que abrem mão da sua diretoria para fazer parte de uma direção de federação, e isso eu posso ser extremamente sincero em agradecer todas as pessoas que fizeram parte da Federação Gaúcha até hoje. O Jorge no seu primeiro ano, o Nilson no segundo ano de mandato da federação, e depois da criação do conselho, as pessoas que estão se engajando, que estão atuando, que estão buscando o melhor para o rugby do Rio Grande do Sul. O modelo, ele se dá muito pelo que acontece dentro do rugby. O rugby, a gente consegue resultados positivos a partir do exemplo. E o modelo que as demais pessoas dizem que o Rio Grande do Sul possui é justamente por causa disso, porque as pessoas, elas entram, se dedicam e querem fazer o melhor possível ali dentro, entendeu? A gente não se acomoda a ponto de dizer, não, aqui tá bom e deu. Não, vamos vestir a camisa, vamos para cima, vamos fazer o melhor que a gente pode, e a gente sabe que fazendo o melhor que tu pode, acaba fazendo o melhor para todos. Vitor, mas não quis interromper, não quero interromper a entrevista, mas pergunto pro Lucas, muita gente pergunta qual que é o segredo do sucesso, então essas últimas palavras que você disse aí é o segredo pro sucesso, a questão do trabalho e do engajamento das pessoas em querer fazer um rugby melhor e um rugby mais numeroso para todo o estado? Eu creio que sim, Virga. É um discurso que a gente tem adotado
de querer fazer sempre o melhor para se obter o melhor, mas não para querer ser o melhor naquele determinado momento, porque isso é passageiro. E a gente sabe que se a gente faz o melhor sempre, a gente se dedica da melhor forma sempre, isso vira uma constante, e essa constância se torna resultado, e o resultado se consolida, e a gente tem uma forma de olhar para trás, analisar e pensar o futuro e corrigir o que precisa ser corrigido. Então, é uma coisa que eu posso dizer que todos tiveram, né? Do início da federação até hoje, todos buscaram fazer o melhor para que o Rio Grande do Sul se aproprie do que todos têm para oferecer de melhor. Nesse contexto, nesse cenário, desculpa, Vitor, última perguntinha minha aqui. Nesse cenário, qual é a importância da existência e da manutenção das seleções gaúchas, tanto adultas quanto juvenis, femininas, enfim? Qual que é a importância das seleções gaúchas dentro do contexto do polo? Seleções gaúchas, né? Seleções nacionais a gente está falando. Seleções estaduais. Estaduais, desculpa. Mas é por uma iniciativa, de novo, de uma confederação que conseguiu pensar de uma forma estratégica muito legal e muito interessante, proporcionar o intercâmbio e a inter-relação entre os praticantes e atletas futuros dentro de um campeonato que tem tudo para dar certo, né? A importância no estado é porque trabalhando com seleções a gente consegue quebrar uma rivalidade que não é saudável, né? Porque eles vão passar a conviver mais tempo juntos, jogando no clube, disputando entre si com campeonatos de clubes, mas vivenciando um ambiente saudável e de desenvolvimento dentro de uma seleção estadual. A gente percebe hoje que o rugby, quando oportunizado a inter-relação e a convivência em conjunto dentro de uma seleção, ele tem um jogo de muito mais qualidade e muito menos agressão. Sim. A agressividade se dá por querer fazer o melhor, né, e não por querer confrontar o seu rival. Né, a rivalidade existe, mas é uma rivalidade saudável, a consciência de jogo melhora, a qualidade do jogador melhora, e tu vê ele saindo de campo, se abraçando, conversando. O terceiro tempo, ele acaba tendo um clima mais de terceiro tempo porque eles têm assunto para conversar. E não é aquela coisa de um clube de um lado, um time do outro, porque não sabem muito o que conversar, a cabeça está quente, o sangue está quente, situações da partida ainda, né? Mal explicado, não. O juvenil hoje, ele acaba o jogo, ele sai e confraterniza junto da forma que tem que ser o terceiro tempo. Lucas, só voltando rapidamente à questão do polo, São Paulo também é polo. Tem diferenças entre o polo em São Paulo e o polo no Rio Grande do Sul? E ainda vou emendar mais uma outra questão que eu acho importante, com relação a uma crítica que existe no rugby brasileiro e que é importante ser melhor trabalhado, né? A questão da como que a Confederação Brasileira pode auxiliar os clubes a se desenvolverem. Então, onde entra o polo, não pensando só em Rio Grande do Sul, mas agora olhando o polo de uma forma geral, como acontece em São Paulo, como acontece no Rio Grande do Sul e como talvez isso pode acontecer em outros estados daqui para frente como um plano futuro da Confederação, né? Correto. São Paulo sim tem o mesmo programa acontecendo lá, é atendido pelo Arnaldo, que está na região do 019 capital, região do... Região de Jundiaí. Jundiaí, e tem o Breno, que acaba atuando mais na região do Vale do Paraíba, né, e capital. O programa é um programa padrão, o que a gente desenvolve aqui, a gente desenvolve nas duas regiões de São Paulo, da mesma forma, o mesmo conteúdo, talvez com pessoas diferentes falando, porque eu não estou em São Paulo e o Breno e o Arnaldo não estão aqui, mas eles têm o suporte do Mili lá que toca da mesma forma. O objetivo é o mesmo, seja em São Paulo, seja no Rio Grande do Sul, é desenvolver base e gerar uma consciência de organização institucional, né? A segunda pergunta? Com relação a como que esse programa Polo, ele lida com aquela crítica que já existiu sobre como a Confederação pode ajudar mais os clubes a se desenvolverem. Correto. Bom, como a Confederação pode ajudar mais os clubes a se desenvolver? Primeiro, trazendo esses assuntos extracampo que são de extrema relevância, né? Como organizar o seu clube, o que focar, como focar, por que focar e o que obter de resultado disso. A gente vê muitas vezes clubes querendo muito mais uma taça, mas uma taça que pode ser temporária,
Por quê? Porque ganhar uma taça implica em tu manter a conquista dessa taça, tu levar adiante, e isso necessita esforço, necessita trabalho, necessita pessoas. A questão do engajamento, ela é o ponto mais pedido em termos de workshop, palestra, whatever. Porque os clubes ainda são entidades que funcionam a partir de 2 ou 3 pessoas. São fardos que acabam desgastando essas 2, 3 pessoas apaixonadas e que num curto período, espaço de tempo, acabam se desgostando. Alguns abandonam, outros teimam um pouco mais e levam adiante, mas é o que pesa, né? Essa, digamos, ignorância no sentido da palavra mesmo, no sentido literal, é o que tem que ser suprido. A gente entender que uma entidade, né, um clube de rugby, ele existe para a prática do rugby. A gente sabe que todo mundo gosta de competir, só que para competir a gente tem que ter qualidade, a gente tem que ter recursos humanos, a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que ter a oportunidade, a gente tem que saber se colocar frente a um potencial patrocinador, a gente tem que entender um pouco de relação política para saber qual é a abordagem que tu vai adotar dentro de uma secretaria de educação, dentro de uma secretaria de esporte, dentro de uma secretaria de saúde, dentro de um conselho municipal de esporte, dentro de um conselho municipal de criança e adolescente, que são oportunidades que estão ali com fundos de investimento para serem utilizados e muitas vezes geram um determinado sustento da organização, mas que eu te garanto que a grande maioria desconhece, né? Então, a forma que a gente tem de atuar e ajudar, hoje, São Paulo e Rio Grande do Sul se beneficiando pelo programa Apollo, mas eu acho que em momento algum a confederação ou a área ou a parte de desenvolvimento da confederação não vai se colocar à disposição, se chamada, para realizar uma palestra em Santa Catarina, para realizar uma palestra em Paraná, Mato Grosso, Nordeste, aonde for. A gente tem que se preocupar porque a gente tem oportunidades em termos de rendimento surgindo e que, querendo ou não, o talento ele aparece na ponta. Quem é a ponta é o clube, né? Um Six Nations das Américas surgindo, entre outras oportunidades que virão, mas o talento ele surge no clube, né? E da forma como o rendimento vem se colocando no país, eu vou pegar um pouquinho, vou me dar o direito de falar um pouquinho da estratégia que está se adotando. O clube ele vai ser o principal responsável por entregar para as academias de alto rendimento um jogador com um mega potencial de jogo. Ou seja, o clube hoje é o coração do rugby. Basta que a gente abrace e comece a pulsar como tem que ser, entendeu? Não sofrer de arritmias, mas fazer aquela batida constante e fomentar uma galera do caramba para detonar dentro de campo e os resultados começarem a vir. Eu sou muito confiante nisso. Até quero emendar nisso, né? Com relação ao plano futuro para os próximos meses, próximos anos, com relação ao polo, com relação a academias, como está sendo pensado para, inclusive, sair, né, do eixo São Paulo e Rio Grande do Sul, né, conseguir também ter programas parecidos. Como está sendo pensado isso? Em breve, talvez teremos polos em outras regiões sendo identificados dessa maneira, ou mais academias, enfim. O que você pode antecipar já? O que eu posso falar de certo assim é que o programa ele não é um programa que ele vai ter digamos assim, uma vida de longevidade dentro de um estado. O objetivo é que os clubes cresçam, que os clubes se estruturem e que a partir dali não seja mais necessário esse catalisador. Que esse catalisador possa ser pego e ser colocado em um outro ponto do país. Como podem ser gerados novos polos? O polo se deu por meio de uma avaliação a nível nacional, onde foram realizadas algumas perguntas e foi se identificado um padrão em um determinado nível, né? E a partir desse nível foi feito um corte. Como criar um novo? Eu acho que está muito mais relacionado ao potencial de desenvolvimento dos clubes dentro de um estado do que um olhar crítico da confederação em cima, ou um mapeamento da confederação em cima dos estados. Acho que a partir do momento que o trabalho ele é realizado e o resultado começa a aparecer,
chama atenção. Já chama atenção. Então é natural, né? É natural que isso aconteça, mas Rio Grande do Sul e São Paulo acabam se destacando muito pelo que os clubes fizeram e mostraram do que são capazes de fazer, né? Não estou dizendo que os demais estados não tenham isso, todos têm. Mas acaba sendo essa a realidade, né? Se a gente pegar os mapas hoje de Taça de Super 8 e Taça Tupi, acaba dando mais ou menos uma relação para poder analisar, né? Aliás, qual o seu recado? Recado ou dica, enfim, né? Para um clube ou para novos estados que queiram ter federações e montar de uma forma mais coerente com o trabalho da confederação, e também para os clubes que estão fora dos polos poderem trabalhar da mesma forma que um clube dentro do polo consegue trabalhar. Como é que você diria para esses clubes, para essas regiões? Bom, eu acho que em termos de clube, o clube buscar definir um plano de ação, né? E um plano de ação não quer dizer que tenha que ser algo mega gigante. Podem ser objetivos, 2, 3 objetivos, se bem feitos durante o ano e anotados e registrados, eles podem te mostrar alguns resultados que justifique, né, um investimento de uma confederação ou de uma federação. Eu acho que também, né, não acho, mas penso que o papel da federação é muito importante, porque a federação ela tem que proporcionar meios para que os clubes consigam interagir e mostrar para o que eles vieram, né? Com campeonatos de base, com campeonatos adultos consolidados, enfim, definir o objetivo, executar, analisar, melhorar e a partir daí executar esse processo várias vezes até que o trabalho comece a se destacar. A gente já vê algumas iniciativas no restante do país, Santa Catarina com um apoio do SESI muito forte, agora com o programa Try Rugby também, que tem uma expressão, e é uma oportunidade que os clubes podem pegar, porque o moleque já vai sair um pouquinho melhor trabalhado do que tu ter que buscar dentro da escola ou tu ter que buscar dentro de uma iniciativa própria do clube. Então tu já tem um material humano com determinado conhecimento. Federações, eu acho que é aí que está o grande ponto. Eu li uma matéria no portal do rugby uma vez, até conversamos, né? Claro. O gap do rugby brasileiro são suas federações. Isso é uma opinião pessoal minha. Se eu pudesse tirar a camiseta, eu tirava a camiseta da CBRU agora e falaria que o gap do rugby nacional são suas federações. A gente precisa do engajamento de pessoas que têm uma vivência de rugby, que têm uma visão de negócios e que consigam montar e colocar isso de uma forma que os clubes entendam, engajem e façam acontecer. A federação acontecendo, ela facilita a vida de todo mundo, porque ela acaba sendo o meio. Ela é beneficiada pela confederação e ela é apoiada pela base, que são seus clubes. Perfeito, Lucas. Muito obrigado. Foi extremamente importante para a gente poder entender cada vez mais como é que funciona o programa Polo e como que a confederação está trabalhando junto de clubes, junto de federações. Palavra final, você gostaria de dizer mais alguma coisa com relação ao Polo, com relação aqui ao Rio Grande do Sul? Não, cara, agradecer a oportunidade. Eu acho que quanto mais informação, melhor. E, cara, acho que é fundamental que a gente consiga botar o máximo de informação na rua para a galera degustar e saborear. Obrigadão. Muito obrigado. Ficamos com mais uma entrevista do Lucas Toniaso, gestor de desenvolvimento da Confederação Brasileira de Rugby. Obrigado.